Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem? Por aí, estamos chegando, hein? Estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje. Visão Geral, você sabe, uma visão diferente no seu dia a dia, sempre entrevistando personalidades importantes dos mais diferentes segmentos da nossa sociedade. E hoje, eu tenho certeza absoluta que o assunto vai lhe trazer muita expectativa e com certeza nós vamos aprender muito aqui hoje no nosso Visão Geral. Meu amigo, embora não devamos fazer o bem esperando uma recompensa, podemos ter a certeza de que alguém, algum dia, receberá a mesma moeda de volta. Moeda que um dia nós demos. E é assim com o pessoal que eu vou conversar hoje. Doutor Francisco Zoppi Campani, médico, tudo bem, doutor? Tudo prazer bem. Recebê-lo aqui. Prazer todo Mas meu. é médico, mas tá com um uniforme diferente. Pois é que ele é do SAMU. SAMU é um dos órgãos mais respeitados e importantes que nós temos. Eu acho que você deve ter orgulho, não, Francisco? Eu gosto muito do que eu faço, viu? Imagino. Imagino. Doutor Francisco Zoppi Campani, deixa eu falar aqui, você é médico formado pela PUC São Paulo. Sim. Especializado em anestesia. Sim. E também atua como médico regulador e intervencionista no SAMU 192 Campinas. Como é que você sabe o lugar certo de aplicar a injeção? Mas aliás, é uma das áreas da medicina extremamente importantes que, se o cara der uma anestesia errada, pode, de repente, aí a pessoa ficar com várias sequelas, né? Pode. Pode até morrer, né? Pode até morrer. Um risco muito alto aí, risco cirúrgico, risco anestésico, não é baixo. Doutor Francisco, nós vamos falar do SAMU, claro, mas eu tenho alguma curiosidade sobre essa sua área que eu acho maravilhosa. De vez em quando a gente brinca com alguns amigos e a gente fala, vamos ver quem consegue falar a mais importante invenção do mundo. E a anestesia várias vezes vem à tona porque é uma coisa maravilhosa. O que a anestesia faz no corpo da pessoa que a pessoa não sente dor nenhuma? Bom, são vários efeitos que a anestesia faz, né? A gente tira a consciência, a gente tira a dor, a gente relaxa o paciente, a gente deixa a nossa função mesmo é manter ele no fisiológico dele, apesar do estresse cirúrgico que ele vai receber. Mas você mantê-lo no fisiológico significa mantê-lo com todos os órgãos vitais funcionando, é isso? Funcionando, pressão boa. Não tem nenhum órgão que para de funcionar na hora da anestesia? Não. Não é para acontecer. Quem inventou a anestesia? Isso faz alguns anos já. Porque é o seguinte, imagina lá atrás como eram feitas as cirurgias. Eu não gostaria de viver nessa época, não. Muito bem, ainda bem que nós vivemos agora, né, doutor? Doutor, vamos falar um pouquinho aqui sobre o SAMU. Primeiro, SAMU não é um hospital, né? SAMU é uma instituição que presta socorro e que encaminha para o hospital, é isso? Isso, o SAMU é um serviço de ambulância, de atendimento pré-hospitalar, que a gente chama, né? Geralmente ele é acionado através do 192, sempre que você liga o 192, cai para um atendente, que a gente chama de técnico auxiliar de regulação médica, que são os TARMs. A função dessa pessoa, desse atendente, é recolher dados do solicitante, os dados da vítima, endereço, pontos de referência, que é muito importante para nós, porque só com essas informações que a gente vai conseguir chegar até essa vítima, perfeito. Né? Tem muita gente que tem medo de passar, por exemplo, o telefone de contato do solicitante. Não precisa ter medo, pode passar, porque durante essas transferências de ligações, muitas vezes cai a linha. E caiu a linha, nós, como médicos reguladores, a gente consegue entrar em contato com esse telefone para ver o que está acontecendo, para enviar essa viatura. Agora, essa pessoa que está, como é que vocês falam? TARMs. TARMs. Essas pessoas que estão atendendo, elas estão preparadas para resolver pequenos problemas ou qualquer problema tem que caminhar para outra pessoa? Geralmente apesar de eles pegarem essas informações, tem muita gente lá que sabe como dar as primeiras orientações, mas quem vai fazer essa orientação mesmo vai ser o médico regulador. Que depois que ele pegar essas informações, a ligação é transferida para o médico regulador, no caso eu ou quem tiver de plantão. Por que médico regulador? Por que regulador? Regula o quê? A gente regula, primeiro a gente orienta, a nossa função é, a gente orienta a vítima,
A gente vai ver que tipo de viatura de suporte que a gente vai dar para esse paciente e qual a prioridade que a gente vai dar para esse paciente. Ah, tá. Entendi. Depois que a ambulância vai até o local, nós que vamos regular para onde que essa viatura vai. Perfeito. Você vai para o hospital, vai para a unidade de pronto atendimento. Então, peraí, você fala, você vai ver qual viatura que vai. Cada viatura tem os equipamentos necessários para aquele tipo de ocorrência? Isso. A gente tem 2 tipos de suporte. É. A gente tem a viatura de suporte básico e a viatura de suporte avançado. Ah, tá. A viatura de suporte avançado é composta por um condutor, socorrista, por um enfermeiro e por um médico, intervencionista. E a viatura de suporte básico é composta por um condutor, um técnico de enfermagem ou um enfermeiro. Geralmente, a grande maioria das ocorrências são atendidas pela viatura de suporte básico. Tá. A viatura de suporte avançado é apenas para casos mais graves. Infarto, mesmo. por exemplo. Infarto, AVC, um risco iminente de vida. Ah, entendi. Risco iminente de vida, então vai aquela mais preparada. Que é onde vai o médico. Vai o médico. Muitas junto. vezes o doutor vai junto? Opa. É? Ah, tá. Muito bem. Bom, eu queria fazer algumas perguntas. Eu tenho aqui até... A assessoria do SAMU me passou aqui alguns dados, alguns números. Eu vou deixar mais para o finalzinho, para a gente poder falar sobre alguma orientação. Por exemplo, a facada que tomou lá o Bolsonaro. Eu gosto na lei a gente falaria o instrumento pérfuro cortante, né? No momento que entrou a faca, se não fosse numa multidão, alguém que tomou a faca e você viu aquela pessoa, claro que já se liga rapidinho para o 92, mas retira a faca ou não? De jeito nenhum. Não deve retirar a gente chama de arma branca. Arma né? branca, tá. Se a arma estiver lá, é para permanecer do local que está. Não tira. Não tira? Não tira. Isso deve ser feito dentro do centro cirúrgico, pelos cirurgiões, tá, etc. Não, geralmente a faca ela vai cortar, talvez ela tampou em algum vaso que esteja sangrando, alguma coisa assim. E ela impede? Impede sangrar mais. Se você tirar a faca... Então nós vamos entender. No caso específico do que aconteceu com o presidenciável Bolsonaro, ao tirar a faca, aquilo ali já provocou uma hemorragia lá dentro, sei lá. Sim. Prejudicou. Hemorragia eu acho que já tinha, né? Sim, mas naquele momento ficasse com a faca seria até ruim também, porque movimenta pra lá, movimenta pra cá, a faca pode ir cortando por dentro, né? O ideal é estabilizar, é que na situação do Bolsonaro não ia ter como, né? Era estabilizar aquele... Muito bem. E essas pessoas que são, digamos assim, atendidas de maneira extremamente satisfatória pelo SAMU, e que de repente no próprio telefonema desengasga uma pessoa, vocês recebem posteriormente a gratidão dessas pessoas? Muitas vezes sim. Às vezes eles ligam agradecendo a gente, sim. E é muito emocionante para nós quando a gente consegue orientar uma mãe com a criança engasgada. A gente escuta no fundo a criança chorando. Às vezes dá vontade de chorar junto. Olha, imagino. E vocês, por exemplo, no momento que você está conversando com alguma pessoa para tentar ajudar do outro lado, já tem viatura saindo para ir até o local ou não? A gente já, nesses casos mais graves, a gente adianta bastante, tem que ser bastante objetivo para liberar essa viatura o mais rápido possível, se ela já estiver disponível. Tá. E enquanto a viatura estiver indo a caminho, a gente vai orientando o familiar, a vítima. O doutor Francisco, quando o doutor está a caminho com uma viatura equipada com UTI, aquela coisa toda, é um caso extremamente grave, você já sabe o hospital que você vai levar? Não. Não? Não, ainda não. E que hora que você fica sabendo? Então, primeiro a gente tem que chegar na ocorrência, ver o que realmente está acontecendo. Tem muita gente mal intencionado que liga pra gente, passa informações erradas. Então a gente chega, vê a situação do paciente, a situação da vítima, passa essa informação para o pessoal da regulação médica por rádio ou por telefone, o que for mais rápido. E o pessoal da regulação médica vai ver para qual hospital que a gente vai enviar. Sem contar que a regulação médica, ela sabe as condições que estão cada hospital aqui de Campinas. Tá. Então ele vai mandar o paciente para o mais próximo, mais adequado para receber esse paciente. Tá. Devido à situação que está a saúde brasileira, de repente vocês
entre no caminho, você fala, vou levar para tal, não, lá não, lá não. Não vou lá também não, quer dizer, a saúde brasileira. Vocês devem ver muita realidade triste nos hospitais. Triste. Mas temos gente boa, não temos, doutor? Tem muita gente boa e muita gente capacitada para receber os casos. É o que nos salva também, né? É os que nos salvam. Dá continuidade ao nosso tratamento. Graças a Deus. Doutor, quando tem uma ligação e vocês precisam sair, é coisa rapidinha? Como é que é? Rapidinho, o mais rápido possível. Em 30 segundos a 1 minuto. Olha aí, como é que funciona? Onde é que fica o SAMU? A gente tem 3 bases aqui em Campinas. A gente tem uma base que fica no Marechal Carmona, ali no centro, próximo do Mário Gatti. Tem uma base que fica no bairro Valença e tem uma base que fica no Taquaral. Tá, então, e uma central só? Uma central de regulação médica é uma só. Uma só. Dali vocês determinam de onde vai sair. Quantas viaturas temos? Nós temos 3 viaturas de suporte avançado e 9 viaturas de suporte básicos funcionando. E tem mais 3 de reserva. Muito bem. É muito, é pouco? Como é que é? É suficiente? Pelo Ministério da Saúde, eles fazem o cálculo através da população, a quantidade de pessoas que tem na cidade. A gente está com a quantidade adequada de viaturas. Quando tem uma partida de futebol, a viatura que vai lá não é do SAMU? Não. Geralmente é para ser uma viatura particular. O pessoal Mas já aconteceu de viatura do SAMU? Para jogo de futebol, nesses anos que eu tô, nunca fui. Ufa, né? Porque não tem sentido, né? Não pode tirar o conforto. Não. E outra coisa, eu tô começando a pensar que como eu sou do esporte há muitos anos, eu narro futebol há muitos anos, quando um estádio tem 9.999 ingressos vendidos, uma viatura. 10 mil ingressos tem que ser 2 viaturas. Agora, só não entendo o seguinte, se não pode ter jogo sem viatura, como é que você vai ter uma viatura só? Se acontecer um problema, a viatura sai, o jogo não pode continuar. Então, geralmente se acontecer algum acidente envolvendo várias vítimas, aquela viatura vai iniciar o atendimento e vai ter que pedir apoio. Muitas vezes daí o SAMU vai ter que ir, o bombeiro. Aí vai ter que dar Vai suporte. ter que bastante gente lá, se dependendo da quantidade de vítimas. Doutor Francisco, então você disse que em 30 segundos, 1 minuto, vocês já estão zarpando. É para sair. Muito bem. A central telefônica fica em qual lugar? Na base do centro. Na base do centro. Isso. Então, de repente, aqui você recebeu, aí você liga para outra base, de repente? A ligação passa então pelo TARM, depois do TARM vai para o médico regulador, aí do médico regulador vai para o regulador de frota. Tá. O regulador de frota que é o responsável por despachar as viaturas, dependendo da área de atuação e a prioridade que esse atendimento determinou. O que alguns engraçadinhos fazem? Como é que eles passam trote no SAMU? Eles passam informações erradas, a gente muitas vezes chega na ocorrência e não acha o número da casa, não tem ninguém. O grande problema do trote que a gente vê hoje, o TARM ele tem condições de ver pelo número, às vezes ele já consegue barrar a ligação ali, já percebe que é trote ali. Mas essa perda de tempo que a linha vai ficar ocupada. Sim, claro, vai travar outras pessoas. Se alguém estiver realmente precisando... De repente alguém da família do cara que está tentando passar o trote. Passar o trote, ele não vai conseguir falar com a gente porque a linha está ocupada. E tem uma outra coisa que eu acho interessante, que é a história do lobo, sabe aquela história do menino Pedro que Lobo. ele ia a montanha assim, olha o lobo tal, não sei o quê, e todo mundo chegava lá, não tinha nada. E todo ele fazendo. Aí o dia que tinha um lobo, mesmo ninguém foi, e o lobo comeu o cara. Quer dizer, então, de repente você que um dia vai ter que precisar do SAMU, a Bina já vai identificar o seu número aí. Vocês é capaz vão atender, de demorar, é capaz de demorar porque achar que é atendimento. trote e tal. E tem muito trote, doutor? Tem bastante trote. É? Tem. Deixa eu ver aqui se a assessoria passou o número de trotes. Deixa eu ver. De 300 a 400 chamadas por dia, são 24 horas, né? São 24 horas, 24 horas. 60% resulta em atendimento. Aqui acho que não está, ainda bem. Mas você pode imaginar o quê? Que a cada 100 ligações, vamos pegar o quê? Umas 10 ligações. São 10%. Em torno disso. Absurdo, né? E atenção, viu? É que é difícil provar, mas isso aí é passível de punição.
à luz da justiça, sabe? É uma coisa lamentável. Mas ainda que você fique isento da justiça, mas dá licença, né? Que coisa mais absurda, lamentável fazer alguma coisa nesse sentido. Mas enfim, vamos seguindo lá. Doutor, essa triagem que vocês fazem, quando alguém está conversando lá com a atendente vocês já são a atendente já chama alguém quando ela percebe que é uma coisa mais séria? Sim, a gente fica bem próximo o TARM é do lado da regulação médica. Geralmente quando é alguma coisa mais grave, eles dão um sinal pra gente para dar uma prioridade para esse caso. Mas é lógico que muitas vezes a gente no telefone a gente consegue ver que não é tão grave assim, ou se é realmente grave mesmo. Tá. Quando a gente fala, doutor, ou a gente ouve que teve um problema com uma determinada pessoa e os médicos, os paramédicos tentaram reanimá-lo por 40 minutos. 40 minutos? Mas como é que alguém fica teoricamente morto? Teoricamente. Como é que é? Porque quando vocês estão tentando reanimar, porque o coração parou de bater? Sim, mortalidade é altíssima, né, no caso de parada cardiorrespiratória. Mas se a gente fizer uma reanimação adequada, com pressões adequadas, com atendimento rápido, a gente muitas vezes consegue trazer essa pessoa de volta. Não tem um tempo específico para a gente deixar, vai ficar massageando 40 minutos só? Não, dependendo do caso, a gente fica 1h30, dependendo do caso, a gente fica menos. Então vai de acordo com as respostas que o paciente vai mostrando para a gente. Mas como é que fica a oxigenação do cérebro? Então, a gente intuba o paciente, muitas vezes, né? A gente ventila esse paciente, ele não fica sem oxigenação. Mas só a massagem é suficiente para ventilar? Por um período, sim. Por um período, a gente tem uma reserva de oxigênio. Essa reserva aí é para durar em torno de 10 minutos. Então, se você fizer uma reanimação, por exemplo, o leigo souber fazer o suporte básico de vida, que a gente chama, iniciar a massagem, a gente orienta isso no telefone. Mas muitas vezes a gente chega, não sei, o pessoal tem medo de chegar no paciente, alguma coisa, a gente chega lá, não tem ninguém lá massageando. Se essa pessoa massagear de forma adequada, a gente é para chegar em torno de 10, 15 minutos, a gente consegue trazer esse paciente de volta. Doutor, vamos fazer uma simulação aqui. Uma criança caiu na piscina e aí você viu, ela está no fundo da piscina. Qual a primeira coisa que você tem que fazer? Tira ele da água. Tira da água e depois? Chama ajuda. Chamar ajuda, liga um 92. Mas antes de ligar mas já não tem que fazer um procedimento ali? Então, a gente precisa chegar lá para conseguir salvar essa criança, certo? Então, mas eu moro longe, vai demorar para você chegar lá. Como é que eu faço? O que eu posso ir fazendo? Inicia a reanimação. Dependendo da idade, você pega o tórax da criança, com os 2 dedão no meio do tórax. Isso quando for criança bem pequena. Mas se for uma criança maior, os 2 dedos no meio do tórax. No meio do tórax. Na parte do terço inferior, né? Vai fazer massagem rápida. O terço inferior, pera um pouquinho, eu vou explicar o que é terço inferior, vamos lá. Bom, geralmente é a linha intermamilar. Intermamilar, muito bem. Mamilos tal no meio. Aí você vai apertando aqui assim. Aperta forte e deixa voltar, rápido. E vai fazendo. 100 centímetros por minuto. Acabou esse conceito da respiração boca a boca? Não é, o leigo não é mais indicado fazer ventilação boca a boca. O leigo, mas quem não é leigo, quem sabe fazer, pode fazer. Pode fazer. Por que o que o leigo faz errado? A ventilação não é algo tão fácil de ser feito. Para você orientar alguém, por exemplo, por telefone, em fazer a ventilação boca a boca, e essa ventilação for adequada, a gente perdeu tempo de massagem. Então, e a massagem é muito importante. E virar a pessoa de lado para, de repente, tentar, porque ela deve ter engolido água, alguma coisa assim. Se essa pessoa não tiver parada ainda, e ela tiver pulso, e estiver respirando ainda, o ideal é deixar de lado para que ela consiga expelir essa água. Muito bem. Nada de virar de ponta cabeça, nada disso, tal, deitada de lado, mas mesmo de lado continua fazendo a pressão, não? Se ela está com pulso e respirando, você não precisa fazer a pressão. Olha que interessante. Então, se ela tiver pulso, não precisa fazer a massagem aqui no peito. Aí teria que dar só o suporte de ventilação, se ela tiver em parada respiratória. Aí é melhor a gente chegar rápido lá. Então, também se eu perguntar para você como é que faz, você não vai falar, né? Porque de repente alguém pode querer fazer. Mano, também. Eu vou dizer uma coisa, você depende do desespero, a pessoa faz para eu orientar aqui. Bom, o ideal, a gente tem que, se não tiver nenhum trauma, essa pessoa hiperestender a cabeça, sem um boneco, sem nada. Eu não vou para trás. Sim.
Você vai tampar o nariz, abrir a boca, colocar a boca, olhar para o tórax, soprar e ver se tem elevação do tórax. Ah, entendi. Não é tão fácil de fazer. Imagino mas que não seja. Se alguém souber fazer e quiser fazer o paciente com pulso ainda... Não, ainda mais, Faço. se for comigo, a pessoa vai ter que usar as duas mãos para tapar o nariz. Entendeu? Aí eu fico caindo. Volto já com o Dr. Francisco Zoppi aqui no nosso Visão Geral. E na sequência nós vamos falar de alguns números do SAMU e são números extremamente interessantes. Vamos falar da Lei Lucas, que por uma coisa tão trágica acabou virando lei, né? Tá implantada já a Lei Lucas, porque ela é nacional, né? Desde 2 de maio que foi promulgada aí, Promulgada, né? exato, sancionada e tal. Mas e aí, já está todo mundo nesse esquema? Na verdade, o que precisa? É um socorrista? É uma pessoa especializada? Ou é alguém da própria escola que tenha feito o trabalho de primeiros socorros? A intenção é exatamente ter alguém leigo que saiba fazer o suporte básico de vida e também o treinamento para realizar o desengasgo, né? Infelizmente esse menino aí tinha 10 anos, morreu engasgado, né? Terrível, né? Às vezes precisou disso para conseguir promulgar essa lei. O SAMU já fazia a capacitação de algumas escolas desde 2001. E agora virou lei, agora a gente mantém esse trabalho e vai ter apoio também de outras instituições para conseguir capacitar o maior número de pessoas possível. Não sei nem se vou acertar aqui a pronúncia, a manobra de Heimlich, é isso? Isso. E na verdade, o que vem a ser essa manobra? É uma manobra, é uma compressão da região epigástrica de maneira muito forte, geralmente para desengasgar adulto. Adulto? Isso. A pessoa engasgou, tem um sinal internacional de engasgo, que é esse movimento, né? Porque a pessoa não vai conseguir falar, avisar que está engasgado. Se uma pessoa vê alguém fazendo esse movimento, uma churrascaria, provavelmente... Então, mas a pessoa que engasga, ela faz isso? Pode fazer isso. Então, ainda estando consciente, ela tem que fazer isso. Então, se a pessoa engasgar... Atenção, o pessoal da terceira idade engasga muito, né? Engasga. Porque vai ficando mais flácida a glote, que essa coisa toda, né? Em coordenação. Exatamente. Então, olha, você não consegue falar quando está engasgado, mal consegue respirar. Então, esse aqui esse é o sinal. É o sinal internacional, ok? Faz esse aqui, a pessoa já percebeu que está engasgado. E aí, por exemplo, eu nunca desengasguei ninguém. Eu conseguiria desengasgar uma pessoa com uma orientação? Conseguiria. É uma manobra que não é isenta de risco, tá bom, Humberto? Pode gerar lesão, isso aí no paciente. Porque então é uma coisa muito forte. É muito forte, tem que ser muito forte. Você gera uma pressão intraabdominal tão grande, intratorácica, que espelhe o corpo estranho, né? Que tá obstruindo. É mais ou menos aqui na linha na região epigástrica. Que é o diafragma, não? Para cima, enfim, mais ou menos perto. Mais ou menos nessa região, na boca do estômago. Na boca do estômago. Então, você abraça a pessoa por trás. Isso. Mão dominante fechada, mão... Aqui, assim. Vento forte. Forte, mamo. Rápido. E, como que se diz? Contínuo, né? Contínuo. Faz E assim o tempo todo. O tempo todo. Até desengasgar e chama ajuda, né? Se tiver alguém do lado, pede para alguém já ligar um 92. Ligar um 92, um 93. Porque após o engasgo ou o desengasgo, a pessoa passa por algum momento assim que ela precisa ainda de atendimento ou desengasgou, acabou? Se ela ficou muito tempo engasgada, às vezes precisa. Ela pode evoluir para parada cardíaca, né? Olha que coisa, é uma coisa muito séria, muito isso. Sério. Agora, se for rápido, desengasgar rápido, a pessoa estiver bem, seria bom dar uma passadinha para algum médico ver se não teve alguma lesão, alguma coisa, mas se estiver bem, não há tanta necessidade. Muito bem. O SAMU recebe, quando a gente fala SAMU Campinas, tá certo? Campinas. SAMU Campinas. De 300 a 400 chamadas por dia, vamos colocar aqui, não vamos ficar na metade, vamos colocar 350. Eu já fiz mais ou menos o cálculo aqui, dá quase 15 por hora. Agora, se considerar que na noite, qual que é o horário de maior chamada? Durante o dia tem mais chamadas e até mais ou menos 11, meia-noite continua tendo. Na madrugada muito menos. É menos. Tá. Mas se a gente considerar exatamente, na média, dá aproximadamente 15 chamadas por dia. Dessas, são 60% resultam em atendimento. Isso. Tem a parte do trote, tem a parte também que a gente orienta. Casos que não são urgentes, teoricamente não é para ser feito de SAMU, não é para ser removido por SAMU. Tá. Vai para meios próprios, dá um jejum vizinho, alguma coisa assim.
Então, esses casos menos urgentes, a gente consegue orientar o que fazer em casa ou orientar essa pessoa a ir até o pronto-socorro por meios próprios. Entendi. Uma coisa que me ocorreu aqui, né? Deu 15 chamadas por hora, estão me orientando lá. Deu 14,9 chamadas por hora. Obrigado aí, pessoal, me orientando aí, 15 chamadas. Queria fazer uma pergunta. Aquelas coisas do AVC, que a gente tem como pedir para a pessoa falar alguma coisa, erguer o braço, sorrir, para a gente ver se a pessoa está com sintoma de AVC. Se a gente perceber, embora leigos, se nós percebermos que a pessoa está tendo um AVC, liga para o SAMU e não tem o que fazer, tem que esperar. Tem que esperar. Geralmente, é muito importante, se você perceber que alguém está tendo um AVC, pedir lá para ele levar os 2 braços na frente do peito. Tem que levantar os 2. Mostrar os dentes para ver se não fica torto. A boca torta, ver se a Perfeito. pessoa está conseguindo falar alguma coisa, tal, etc. Se percebeu isso... Se apenas um item desse aí não for satisfatório, já é sintoma. Já é sintoma. Tá, muito bem. Tá. Tendo todos, Então... a chance é muito grande de realmente ser um AVC. O AVC a gente tem 2 tipos, o hemorrágico isquêmico... e isquêmico. Isso. Qual que é pior, hemorrágico? Né? O hemorrágico geralmente é mais grave. Tá. O isquêmico, se ele for atendido em 3 horas e meia ou 4 horas e meia do início dos sintomas, tem algum tratamento para ser feito. Perfeito. Então, se você perceber que algum familiar está tendo algum sintoma de AVC, acione o serviço o mais rápido possível para a gente remover essa pessoa o mais rápido possível para fazer uma tomografia. E se for o caso, se tiver condições, vai fazer o que a gente chama de trombolítico, trombólise. Tem bastante gente que volta às condições que eram antes. Eu fiquei olhando para você com uma cara de entendido, mas não sei o que você falou aqui que é trombólico, não sei o que é isso. O AVC isquêmico, como que ele funciona? O isquêmico não tem sangramento. Não tem sangramento. Perfeito. Formou um trombo numa artéria do cérebro, vamos falar assim, bem básico. Perfeito. A gente tem um tratamento, a gente tem um remédio que dissolve esse dissolve essa trombose aí. Isso. Esse trombo. Se tiver ainda neurônio viável depois dessa isquemia que a gente fala, você abrindo essa artéria, essa pessoa pode voltar ao que... Ótimo. Então é importante demais o atendimento imediato. Vou acelerar aqui porque o tempo está passando, doutor. Infarto, a pessoa com aquela dor e tal, infarto, você não chama o SAMU, mas você tenta, dizem que pedir para a pessoa tossir é bom, é verdade? Se a pessoa tiver em iminência de parada cardíaca, ele entrou numa fibrilação ventricular, a tosse, às vezes, ela seria como se fosse uma massagem. Às vezes consegue manter o paciente com um nível de consciência ainda, ele tossindo. Perfeito. Mas eu acho difícil você pegar alguém que vai chegar a esse ponto, você como leigo, conseguir falar para ele começar a tossir antes dele parar. É o seguinte, ele é capaz de falar assim, eu tô tendo um infarto, você vai mandar eu tossir? Não, brincadeira à parte. Vamos lá, doutor. No dia 10/9, portanto, há 2 dias, 263 chamadas em 24 horas, 151 resultaram em atendimento. 21 atendimentos de viaturas avançadas, que são as com UTI. UTI móvel, né? Isso foi no dia 10? No dia 10. 130 atendimentos de viatura de suporte básico. Isso. Nossa, mas nunca faltou combustível, né, para as viaturas nesse período aí, faltou não? Não. Não, ufa, né? Conseguimos pôr diesel nelas, viu? Ainda bem. E as verbas do SAMU são religiosas, tudo certinho. Se bem que essa parte da administração não cabe muito a você, né? Você não tá Mas acredito que sim, que sim. Muito bem. Os chamados mais frequentes, olha que coisa interessante, meus amigos. Primeiro chamado é por mal-estar. O mal-estar é uma coisa que você tem que pensar, é bem abrangente, é um diagnóstico abrangente, né? O paciente pode estar infartando e começa com mal-estar, né? Exatamente. Então, mal-estar é uma coisa muito simples. Outra coisa que o SAMU atende muito, convulsão. O que é convulsão pós-ictal? Não, a convulsão é a epilepsia, né? O paciente cai, se debatendo no chão. Esse daí é a crise convulsiva tônico-clônica generalizada que a gente fala. Geralmente são autolimitadas, ela acaba rápido. Logo depois que acaba a crise convulsiva, é normal o paciente ficar no que a gente chama de pós-ictal. Então ele fica sonolento, uma respiração mais difícil, ruidosa. Aí a orientação é deixar o paciente em decúbito lateral, deitado de lado, proteger a cabeça e não pôr, em hipótese alguma, nada dentro da boca da vítima. E agora, acidente de carro e moto e queda da própria altura.
Vai ser o quê? A pessoa cair? A pessoa tropeçar, caiu, Muito bem. teve um desmaio. Agora, acidente de moto, doutor. Não se pode colocar a mão na pessoa. O ideal é mover o mínimo possível essa pessoa. Se ela tiver alguma lesão cervical, essa movimentação pode gerar algum dano irreversível para ela, né? Então a orientação é, na medida do possível, não movimentar a vítima. Deixar do jeito que ela está, não tirar capacete, esperar o socorro chegar para fazer isso. Perfeito, porque de repente aí a gente pode complicar uma situação que com alguém habilitado resolveria com mais, ou com menos problema. Teria menos chance de ter alguma intercorrência com relação a isso. E em termos de acidentes, doutor, o que mais o SAMU recebe para auxiliar? É acidente de moto ou de automóvel? Moto, com certeza. Moto. Não, acontece muito acidente com moto. E normalmente o acidente com moto ele tem uma mortalidade maior do que o acidente com carro, imagino. Tem, mas a grande maioria dos acidentes, graças a Deus, são vítimas leves. Tá. Porque a história da moto é o seguinte, cada um defende o lado, né? Quando o pai fala, não, moto, pelo amor de Deus, o filho fala, pai, mas com a moto eu saio de várias situações que eu não sairia com o carro. Mas, meu querido doutor Francisco, eu adorei falar contigo, estou em cima da hora. Quero te agradecer, muito obrigado. Desejar que você trabalhe cada vez menos no SAMU em prol da população, mas toda vez que você for chamado, que utilize sempre aí o seu conhecimento, sua sabedoria. Muito obrigado aí pela oportunidade. Conversei aqui com o Dr. Francisco Zoppi Campani, médico regulador intervencionista do SAMU Campinas 192. Só ligue 192 na necessidade, por favor. Por favor, só na necessidade. Porque eles estão lá para fazer um trabalho extremamente sério, tá bom, gente? Não se esqueça que das 7 às 7h45 da noite tem RF Esporte Clube. Eu apresento com toda a equipe da Rede Família, tá bom? Tchau, pessoal. Valeu.